Tier list de todos os vilões de Saint Seiya. Nossa, fico até nervoso com um assunto tão delicado. Olha, eu consumi, li, assisti tudo que tem para consumir de Saint Seiya, tudo que é canônico. Sobre os fillers, eu vi alguns. E aí, eu peguei essa lista de vilões para fazer uma tier list. E antes disso, eu preciso falar sobre... Lembrando, tudo isso aqui é o meu entendimento da obra. Eu li tudo, eu assisti tudo que essa obra tinha a oferecer. Criei um entendimento sobre isso. Se você discorda, beleza, o seu entendimento sobre a obra foi outro. Mas estou aqui para falar a minha opinião. E eu preciso falar sobre o que eu notei no sistema de poderes de Saint Seiya, como funcionam as lutas e tal. E uma coisa muito importante de se entender, que é o sétimo sentido. Como são as lutas de Saint Seiya? Elas são muito baseadas em Hokuto no Ken. São muito parecidas com Hokuto no Ken. Os oponentes, eles utilizam as chamadas técnicas secretas, que, é claro, usam o Cosmo. Essas técnicas secretas são secretas porque, se ela atingir você, você morre. Saint Seiya e Hokuto no Ken também têm isso em comum. Em quase toda luta, alguém morre. Não é uma coisa que você vê em todo anime, sabe? O personagem, toda luta, alguém morre. Por quê? Porque a técnica secreta do outro foi utilizada. O oponente não tem alternativa senão matar aquele, ou a técnica dele fica ali sendo conhecida. Uma coisa que o pessoal não entende, por exemplo, é... por que que eles dizem que a mesma técnica não funciona contra o Cavaleiro, mas o Seiya solta no Meteoro de Pégaso toda hora? Porque existe a questão da intensidade. É aí que entra o sétimo sentido. Realmente, em Saint Seiya, a ideia é... os personagens têm técnicas secretas que eles utilizam. E, geralmente, essa técnica aniquila o inimigo. Às vezes, o inimigo consegue sobreviver a essa técnica secreta. Então, ele aprende a lutar contra ela. Em Hokuto no Ken, nós temos isso com o Nanto Seiken, por exemplo. O protagonista, que é o Kenshiro, ele vence o primeiro grande vilão porque antes ele enfrentou um vilão que utilizava a mesma técnica, só que de forma mais fraca, que era o Nanto. Quando ele foi enfrentar o primeiro grande vilão, o Shin, ele já sabia como funcionava o Nanto e acabou vencendo o Shin facilmente. Em Saint Seiya funciona da mesma forma. Só que às vezes, mesmo você conhecendo a técnica em Saint Seiya, você não tem o poder suficiente para pará-la. É aquela coisa, o Saga, ele usa a explosão galáctica, que é o golpe mais forte individualmente de Saint Seiya, de toda a franquia. Se você olhar lá o Caim Abel, lá de Next Dimension, usando esse ataque ele consegue despedaçar uma armadura de ouro. Isso é, de longe, o maior feito individual de um cavaleiro, que não seja os deuses. Então, mesmo que o Seiya receba a explosão galáctica uma vez, não vai adiantar para o Seiya. Ele ainda vai cair nisso, porque ele simplesmente não tem o poder necessário para parar a explosão galáctica. Então, tem essa questão também. O sétimo sentido é o ápice do poder de Saint Seiya. E isso é uma coisa que diferencia muito os Cavaleiros de Atena. A gente vai já entrar nisso. O sétimo sentido é o ápice de poder de Saint Seiya. Porque o sétimo sentido é quando você domina o próprio conceito de cosmo. O cosmo é a energia do universo. Os cavaleiros usam o poder do cosmo, né, para realizar ataques. Quando o cavaleiro atinge o sétimo sentido, ele atinge a essência do cosmo. Ele tem acesso à energia infinita do universo. É isso que acontece em Saint Seiya. Os Cavaleiros de Ouro, eles são prodígios que conseguem dominar o sétimo sentido, ainda quando crianças. Com 12 anos, um Cavaleiro de Ouro já atinge a velocidade da luz. Na Shion Responde, um fã perguntou ao Kurumada: Kurumada, por que é que os Cavaleiros de Ouro eles são tão novos? E o Kurumada respondeu: porque é preciso ser uma criança para acreditar no impossível,
e assim atingir a velocidade da luz. Então, os Cavaleiros de Ouro, eles não são tem gente que diz que é furo, né? Furo de roteiro de Cavaleiro Zodíaco. Olha, como é que os Cavaleiros são tão novos? Eles têm 12 anos. Tá lá explicado. Na Xion Responde. O Kurumada diz que os Cavaleiros precisam ser novos para que eles não percam a inocência, acreditem no impossível e consigam realizar milagres, que é atingir a velocidade da luz ou fazer coisas absurdas, como ataques que destroem estrelas e entre outras coisas que estão presentes na lore, na história de Cavaleiro do Zodíaco. Então, o sétimo sentido é o ápice. Na Taizen, está explicado que os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Atena no geral, eles se tornam cavaleiros através de uma mistura entre destino e treinamento. Eles estão destinados a serem cavaleiros. Cada um ali nasceu com sua estrela guardiã e vai ser um cavaleiro. O destino já determinou. Porém, eles ainda têm que treinar. É como se o treino ele estivesse escrito no destino. Você está destinado a ser o cavaleiro de tal constelação, mas você vai ter que treinar muito, tá? Então, o Seiya, por exemplo, ele estava destinado a ser o cavaleiro de Pégaso, mas ele tinha que treinar. Em alguma linha do tempo alternativa, porque existem linhas do tempo alternativa, a gente viu isso em Next Dimension, lá com o Shun e a Athena em várias linhas do tempo. Em uma linha do tempo alternativa, o Seiya não treinou e perdeu para o Cassius. E, na verdade, ele não estava destinado a ser o Cavaleiro de Pégaso. É isso. Então, os Cavaleiros de Ouro, eles têm um treinamento árduo. Cavaleiros de Ouro, não. Cavaleiros de Atena, em geral. Tem um treinamento árduo, mas, ao mesmo tempo, eles são destinados. Os Generais Marinas, eles são prodígios. Então, eles já eram muito talentosos, homens muito talentosos, e eles acabaram recebendo as escamas de Poseidon, justamente por eles se destacarem entre os seres humanos. Então, Baian, ele já era muito poderoso antes dele receber as escamas. Até esqueci de colocar o Baian aqui. Vou ter que editar. Então, Baian Sensei. Então, Baian, ele já era muito poderoso antes mesmo de se tornar o Baian já era muito poderoso antes mesmo de se tornar um general marina, e ao se tornar um general marina e receber as escamas de Poseidon, ele acaba atingindo outro patamar, porque agora ele vai ter uma proteção a mais, né? Cadê? Aqui, Baian. Pronto. Porque agora ele vai ter uma proteção a mais. E essas escamas, ele também vai ter acesso um pouco ao cosmo de Poseidon, que é uma coisa que só tem nos exércitos que não são da Atena. Os usuários, eles também utilizam um pouco do cosmo do seu mestre. Os juízes do inferno, né, os cavaleiros de Hades, cavaleiros entre aspas, né, não são cavaleiros, são espectros. Os espectros de Hades, eles retiram seu cosmo totalmente de Hades. Então, eles estão destinados a um tipo de vida eterna, né, até que Hades seja derrotado. Sempre que eles são derrotados, eles revivem não imediatamente, demora um pouco. Mesmo com o negócio lá do filler Lost Canvas. Lost Canvas é filler, não está no canon. Não é feito pelo o autor, não faz parte da obra original. Mas mesmo com aquela proposta do Lost Canvas, né, que é selar os espectros nas contas, né, no rosário de contas, eles ainda vão reviver.
Pode demorar séculos, mas ainda vão reviver com o poder de Hades, com o tempo. Então, os espectros de Hades, eles são totalmente filhos do patrão. O poder deles vem de Hades. Assim que eles recebem as Sapures, o próprio corpo deles se modifica junto com a Sapure para se tornar o que ele está destinado a ser. Eles são filhos do patrão e não são fracos, tá? Mas entenda isso, o poder deles não vem de treinamento nem nada, eles sempre vão ser os mesmos. Esse Radamantes aqui é o Radamantes que lutou na Primeira Guerra Santa e nunca mudou, ele só foi revivendo até os dias de hoje. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, você sabe como começou as Guerras Santas em Santa Ceia? No começo, no início do mundo de Santa Ceia, Zeus ele foi embora e ele deixou a terra a cargo de Atena. Você tem que ter isso em mente. Zeus foi embora. Zeus, o deus mais poderoso dessa mitologia aqui, desse universo, foi embora, deixou a terra a cargo de Atena. Então ele sabia que ela seria capaz de proteger. Desde a era mitológica, que é como o Kurumada chama essa época, né, onde os deuses ainda reinavam aqui, desde a era mitológica, Atena vem dando um pau em todos os deuses que tentaram conquistar a Terra. Então, tira da sua cabeça que a Atena é fraca. A Atena dessa era é fraca porque ela não recebeu treinamento algum. Houve o golpe, né, do Saga, por quê? O que é que o Saga queria? O Saga não acreditava na bebê Atena. Ele pensou, eu sou o ser mais poderoso da Terra. Eu que sou apto a proteger a Terra contra os deuses malignos. Eu que deveria ser o mestre do santuário. E aí ele deu o golpe de Estado, né, entre aspas, e tomou o poder do santuário. E a Atena acabou crescendo como uma menina mimada, sem treinamento algum, sem ser ensinada sobre seus poderes, nada. Quer um raciocínio bem legal para você fazer? A Atena, sem treinamento, sem nada, só com a armadura velha não, né? A armadura de Atena, mas eu tô dizendo assim, sem treinamento, sem nada, ela pegou a armadura, desceu no inferno e venceu o Hades com a ajuda dos cavaleiros. Ah, mas os cavaleiros estavam com a armadura divina, tá, mas com o poder dela imbuído. E ela venceu o Hades, sem treinamento. Então a Atena não é brincadeira nesse universo de Santa Ceia, tá bom? Atena não é brincadeira. Tirando Zeus, é provável que ela seja uma das, se não a deusa mais forte. Ela vem defendendo a Terra desde a era mitológica, vem vencendo, porque a humanidade ainda existe, a gente vem vencendo desde a era mitológica, e ela venceu Hades sem treinamento algum, só vestiu a armadura, desceu, foi lá e matou o Hades. Então, eu quero que você entenda que os Cavaleiros de Ouro e a Atena, eles são os mais fortes da obra. E os Cavaleiros de Ouro em específico, durante toda a obra de Santa Ceia, é possível compreender que eles são o ápice do poder, em termos de seres mortais, né? Em termos de seres que não são os deuses. É claro, se você colocar um Cavaleiro de Ouro contra Poseidon, ele vai perder. Mas, tirando isso, tirando os deuses, os Cavaleiros de Ouro são o ápice do poder. Nenhum deles perdeu nenhuma luta. É discutível a Afrodite, né? A Afrodite perdeu para Shun. Talvez ali o único que lutou 100% das forças e não houve ajuda nenhuma por parte do Shun, né? Não teve nenhuma ajuda para o Shun. Mas dá para discutir isso, viu? Dá para dizer, mas o Afrodite subestimou o Shun, não lutou com todo o poder dele porque ele via o Shun apenas como inseto desde o começo. Isso é discutível, tá? Até no único caso onde a gente tem um Cavaleiro de Ouro sendo derrotado, é discutível. O Saga, por exemplo, o Saga não, o Canon, né? Ele humilhou os juízes. Ai, meu Deus, enfim.
Então, os Cavaleiros de Ouro, eles nunca perderam, eles são o ápice do poder e eles dominam o maior poder desse universo, que é o sétimo sentido, desse universo de Saint Seiya, né? Que é o sétimo sentido. Beleza. E então nós temos aqui os nossos tiers, né? Que é superior aos Cavaleiros de Ouro, igual ou quase igual aos Cavaleiros de Ouro, ligeiramente inferior, que é um pouquinho abaixo dos Cavaleiros de Ouro, bem abaixo dos Cavaleiros de Ouro, e poderes diferenciados, que é, não dá para saber. Beleza. Quem é de todos... agora vamos aos fatos. Já falei para vocês o meu entendimento da obra. Li tudo, assisti tudo. Esse foi o meu entendimento. Já falei para vocês o meu entendimento da obra. Agora vamos aos fatos. O fato. Todos aqui perderam para Cavaleiros de Bronze. Ou seja, que não são o ápice do poder, que são os dourados. Exceto Canon e Siegfried. Discutível, viu? Siegfried. Mas a gente vai já falar sobre isso. Todos os outros perderam. Todos os outros. O Ajax perdeu para o Fênix e ia ser derrotado pelo Canon. Como eu vou falar uma coisa do mangá, que o Canon fez mais pra frente. Mas enfim, todos eles perderam. Discutível é o Siegfried, viu? A gente vai falar sobre o Siegfried, eventualmente. Mas todos eles perderam. Todos eles estão... E o Orfeu também, mas tem calma, viu? Todos eles perderam para os Cavaleiros de Bronze. O único que é superior ao nível dos Dourados é o Canon. Eu vou entrar em detalhes em cada um, é claro, quando a gente for colocando eles na tier list. O Canon, ele é equivalente ao Saga. O Saga é canonicamente o Cavaleiro de Ouro mais forte. Então a gente já tem a classe mais forte, que é Cavaleiro de Ouro. E a gente tem um cara que é o mais forte dos Dourados, que é o Saga. O Canon, ele é equivalente ao Saga. Ele é um pouquinho abaixo do Saga, tá? Mas o Ikki diz isso. O Ikki primeiro diz, eita, ele é equivalente ao Saga. Aí o Ikki vai lá, apanha do Canon e diz, na verdade você é um pouco inferior ao Saga, que era o mais forte. Então, o Canon está um pouco abaixo do Saga. Até porque ele era o único com quem o Saga conseguia treinar, mas mesmo assim o Saga acabou se tornando o Cavaleiro de Gêmeos no lugar dele. Eles disputaram e o Canon perdeu. O Canon, ele então é quase equivalente ao Saga. De acordo com a Taizen, que é escrita pelo Kurumada, o Canon enfrentou os 3 Juízes do Inferno. Aí você pode dizer assim, mas lá na cena parecia que ele estava só apanhando. O autor disse que era luta, que tinha luta. Significa que, se o Ikki não tivesse chegado e isso fosse até as últimas consequências, se o Ikki não tivesse chegado e a luta fosse até as últimas consequências, ia ter luta. Ia ter luta, dog. Então, e isso é o autor dizendo. É o cara que escreveu dizendo. Ia ter luta. Então, Canon consegue lutar contra 3 juízes do inferno ao mesmo tempo. Quer outra coisa? No final do mangá, Canon sem armadura, porque ele envia a armadura de gêmeos para o irmão dele, o Saga. Canon sem armadura vence o Radamantes. Tem muita gente que baba o ovo de filler dizendo, olha, nesse filler aqui os cavaleiros são foda. Canon sem armadura venceu o Radamantes. Você pega Radamantes nos fillers, ele dando um pau em todo mundo e sendo fodão, empatando com cavaleiros. Canon venceu Radamantes sem armadura. O Canon já estava fudido, ele simplesmente pegou o Radamantes por trás, depois de aguentar o golpe do Radamantes sem armadura, o destruição máxima, eu acho, é destruição final, alguma coisa assim. Resistiu ao golpe sem armadura, pegou o Radamantes por trás e lançou uma explosão galáctica que matou os dois. Canon é simplesmente quebrado. É o personagem mais forte de todos esses aqui. Não tem como. Ele é equivalente ao Saga, que é o mais forte da classe mais forte. Como eu disse, os Cavaleiros de Ouro nunca perderam lutas. Você não vê Cavaleiro de Ouro perdendo luta na obra do Kurumada.
beleza, discutível o Afrodite, né? O Afrodite é o único que realmente perdeu, mas não é uma coisa comum de se ver. E se você pega Next Dimension, os Cavaleiros de Bronze, já dominando o sétimo sentido, estão lá apanhando ou lutando pau a pau, mas um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho abaixo dos Cavaleiros de Ouro. Enfim, né? Já deu para entender que Cavaleiros de Ouro são a classe mais forte de Saint Seiya e que dentre os mais fortes, Saga e Canon são os dois mais poderosos. Então, não tem ninguém aqui para se igualar com Canon. Ninguém, nenhum desses. Eu coloquei esses dois filmes porque eu queria falar sobre eles, tá? Achei que seria interessante ter umas coisinhas para falar sobre eles. Mas, enfim, Canon é o único aqui que é superior ao nível dos Cavaleiros de Ouro. Beleza. Agora vamos entrar numa questão muito... Vamos pela ordem, né? A ordem das temporadas. Vamos entrar numa questão muito delicada que é... Guerreiros Deuses são... Porque no começo da saga dos Guerreiros Deuses, que é filler, a gente vê os Cavaleiros de Zenith, então eles são mais fortes que os Cavaleiros de Ouro. Primeiro, eles começam assim, mas eles só dizem no começo. Por quê? O Aldebaran tinha sido derrotado, entre aspas, derrotado, né? O Aldebaran tinha sido, entre aspas, derrotado. É claro que os bronzes iam pensar que os Guerreiros Deuses eram mais fortes que os Cavaleiros de Ouro. Os Guerreiros Deuses não são fracos, eles têm seus méritos, tá? Quando eles são confrontados com os bronzes sentem um cosmo tão poderoso quanto os Cavaleiros de Ouro. Então, calma que ter um cosmo tão poderoso não significa que está naquele nível, tá? Vou já falar sobre isso, mas eles sentem um cosmo tão poderoso. Significa que os cavaleiros, os guerreiros deuses, eles têm um poder próximo aos Cavaleiros de Ouro. É comparável. Então, isso é um mérito deles. Eles também atingem a velocidade da luz. Isso é confirmado em vários momentos, né? Então, beleza, isso é um mérito deles. É só isso que basta para vencer um Cavaleiro de Ouro? Não, porque o sétimo sentido é o ápice do poder de Saint Seiya. E sempre que os Cavaleiros de Bronze atingiam o sétimo sentido, os guerreiros deuses apanhavam. Eles não aguentam. Os guerreiros deuses não aguentam uma luta no sétimo sentido. Começou o sétimo sentido, o guerreiro deus acaba a luta. Com exceção do Siegfried, viu? Do Siegfried e um pouco o Mime, a gente vai falar sobre o Mime. Mas é isso. Os guerreiros deuses não estão no nível dos Cavaleiros de Ouro. Eles têm um cosmo muito poderoso, quase igual. Eles alcançam a velocidade da luz, mas eles simplesmente não têm o sétimo sentido. Eles não têm a essência do cosmo. Eles não aguentam a luta no nível do sétimo sentido. Eles não aguentam. Simplesmente, essa é a verdade. Esses são os fatos. Isso é um fato. Ainda na saga das 12 casas, lembrando que nenhum Cavaleiro de Ouro perdeu para Bronze, com exceção do Afrodite. Eu vou parar de dizer, tá? Com exceção do Afrodite. Eu vou parar de dizer, mas você lembra aí. Cavaleiro de Ouro não perdeu para Cavaleiro de Bronze. Todos ali tiveram uma desculpa para eles passarem. Enquanto isso, os guerreiros deuses perderam para os bronzes, porque não aguenta a luta no sétimo sentido. O Milo, durante as 12 casas, quando ele está lá baicando os cavaleiros de bronze, ele diz: olha, eu sinto muito para vocês, mas existe uma diferença entre alguém que alcança o sétimo sentido brevemente e alguém que domina. Então, o próprio Milo sabia que existe uma diferença. Os Cavaleiros de Ouro dominaram o sétimo sentido quando eles eram crianças de 12 anos. Eles são prodígios. Eles têm absoluto controle do sétimo sentido. Os bronzes, o que eles conseguem é elevar o cosmo dele a atingir o sétimo sentido por alguns momentos durante a luta. É isso que eles conseguem. É discutível, tá? Porque em Next Dimension, aparentemente eles conseguem já ficar com o sétimo sentido ativado, mas isso é discutível. E é lá em Next Dimension, que é a continuação de Saint Seiya. Mas enfim. Outra coisa, na saga de Hades, ainda dá para ver que os bronzes estão abaixo dos dourados. Ainda é muito perceptível que todos os bronzes estão abaixo dos dourados na saga de Hades. Tipo, um exemplo.
quando todos eles vão pra cima do Xion e o Xion dete eles, tipo, brincando, parado, sem nem se mexer. Se fossem 5 Cavaleiros de Ouro ali contra o Xion, você acha que o Xion, 4, né? Porque tinha 4 pessoas. Você acha que o Xion ia lidar com aquela facilidade? Enfim, os Cavaleiros de Bronze, nem na saga de Hades eles estão no nível dos Dourados. Ah, mas no oitavo sentido e as armaduras divinas, isso é outra coisa, isso não conta. Mas enfim. Então, os fatos. Todos os guerreiros dos deuses perderam para bronzes, eles não aguentam a luta no sétimo sentido. Mas eles têm seus méritos, porque eles têm um poder muito alto e atingem a velocidade da luz. Então essa é a primeira coisa que eu quero tirar da frente aqui. Que é, os guerreiros deuses, desculpa. Eu amo essa saga. O sacrifício do Siegfried é um dos melhores momentos de Saint Seiya. Mesmo sendo filler, eu coloco acima de muita coisa canônica. É lindo, mas infelizmente, desculpa, os guerreiros deuses não estão no nível dos Cavaleiros de Ouro. Agora eu quero tirar outra coisa da frente. E os generais marinas? Eles estão no nível dos dourados? Não, com certeza não. Isso é até afirmado na própria obra. Então não preciso nem de mais explicações. Com exceção, eu vou falar, viu, do Krishna. Mas enfim, generais marinas também não. Tem muita gente que acha que o Sorrento ia matar o Aldebaran, mas não aconteceu, tá? O que aconteceu foi que o Sorrento, eu falei sobre isso na minha tier list de Cavaleiro de Ouro. O Sorrento, ele reduziu o costo do Aldebaran a 1% e achou ter cortado a cabeça dele. O Aldebaran foi tão rápido que saiu da armadura, criou a ilusão, né, de que o Sorrento, com a velocidade, né, usando a sua velocidade, ele criou a ilusão de que o Sorrento tinha arrancado sua cabeça, mas na verdade ele estava atrás do Sorrento, prestes a pegar esse jovem cantor aqui. Enfim, né? Aí a Athena interviu. Mas ia ter luta. E meu palpite, Aldebaran ia comer esse cara. Mas enfim, os generais marinas, eles não estão no nível dos dourados. Outra coisa, os generais marinas, eles estão abaixo dos guerreiros deuses. Muita gente tem essa impressão. Não. Se você pega a fala do Seiya no começo da saga dos generais marinas, o Seiya diz o seguinte: através das nossas batalhas contra os guerreiros dos deuses de Asgard, nós aprendemos a elevar nosso cosmo até o infinito. Então o Seiya, ele está dizendo que as batalhas contra os guerreiros dos deuses deixaram eles mais fortes, fizeram eles aprimorarem o uso do sétimo sentido. E eles chegaram lá nos generais marinas bem mais fortes. Então, guerreiros deuses e generais marinas, eles são ou no mesmo patamar ou generais marinas acima. Por que eu coloco os generais marinas acima? O Crisaor tá bem acima, viu? Mas por que eu coloco os outros acima também? Porque o que acontece é que contra os generais marinas, os Cavaleiros de Bronze, não bastou eles atingirem o sétimo sentido, eles também tiveram que ativar a armadura dourada, que é quando eles elevam o cosmo tão próximo dos Cavaleiros de Ouro, que elas ficam com um brilho dourado. Aí você pode dizer assim, mas isso só existe porque eles ainda não tinham inventado. Não, esse argumento não existe, cara, não existe esse argumento. Fatos. Quais são os fatos? Contra guerreiros deuses, aconteceu que os bronzes ganharam, sem armadura dourada. Contra os generais marinas, eles tiveram que elevar o cosmo deles, tanto que a armadura ficou dourada. Eles já estavam mais fortes. Isso é um fato. Isso é um fato. É a mesma coisa de você dizer, mas o Goku só não ganhou do céu porque ele não sabia ainda o Super Saiyajin 2, é claro. Tipo, esse argumento não existe. Então, saiba que os generais marinas, eles estão um pouco acima dos guerreiros deuses, sim, viu? Eles são muito fortes.
O fato é que os bronzes estavam muito mais fortes ali. Então os generais marinos foram humilhados. Não tanto, viu? Porque alguns perderam por razões específicas que eu vou dizer. Mas enfim. Tá bom, tirando todas essas coisas da frente, vamos começar. Superior aos dourados, temos apenas o cano. Igual ou quase igual aos dourados. A gente tem o Siegfried, que foi capaz de vencer todos os bronzes. Qual é o problema? O Siegfried, ele é tão quebrado por causa da proteção dele. Ele só dá para atingir ele pelo ponto fraco. E para você ver o ponto fraco dele, você só consegue ver quando ele usa a técnica Vendaval do Dragão. Então você tem que resistir à técnica o suficiente para ver ela várias vezes até você pegar o ponto fraco. O ponto fraco foi visto pelos bronzes. Se fosse um dourado que tem muito mais experiência, ele ia ver muito mais rápido. E o dourado, ele tem tudo o que ele precisa para aguentar uma luta contra o Siegfried, até conseguir ver o ponto fraco dele. Então, nem é debate se um dourado venceria o Siegfried. Venceria com 100% de certeza. Ele ia aguentar a luta até ver o ponto fraco e atingir o ponto fraco ia vencer. Os bronzes levaram certo tempo, os dourados levariam menos tempo para isso. Mas o Siegfried é bem formidável. O Mime, ele não exatamente, né, tá no mesmo nível dos dourados, mas é um pouco aproximado. Ele também conseguiu vencer as duas lutas dele e ele demonstrou aguentar bem uma luta no sétimo sentido. Não por muito tempo, né, mas demonstrou. E vencer o Shun, tem algumas circunstâncias nas quais ele venceu o Shun, né, a corrente não queria atacar ele no começo e tal, mas enfim. Vencer um Shun é um feito muito respeitável. Então, vencer de forma circunstancial, né? Então, a gente pode colocar o Mime como bem forte, ligeiramente inferior a um dourado. Siegfried, igual ou quase igual. A invencibilidade dele é muito quebrada. Ele ainda é inferior, viu? Ele é quase igual a um dourado, na minha opinião. Ele não chega a ser igual, mas ele é formidável, o Siegfried. Muito bem, vamos continuar com os guerreiros deuses. Fenrir e Thor, a gente não tem nada muito especial. Fenrir, Thor e Hagen, a gente não tem nada muito especial em relação a eles, tá? Então, estão aqui no mesmo patamar, a ordem deles não importa. O que importa é que o Mime, aparentemente, ele está acima desses três. O Bado também é provável que ele esteja acima desses, mas abaixo do Mime. O Bado, ele ia morrer pro Seiya lá no começo. A própria Athena disse, a luta de vocês, eu acho que vai sair empatada, pelo que eles estavam demonstrando a lei, né? Mas Seiya estava sem sétimo sentido. Seiya ligou o sétimo sentido, Bado ia morrer. Shido, quer dizer, né? Shido, lá vai. O Bado a gente sabe que é superior ao Shido. Eu fico na dúvida se o Bado ele é superior ao Mime ou não. Mas eu vou colocar abaixo. Eu acho o Mime formidável. O Alberich, ele é o mais fraco dos guerreiros deuses. A gente sabe que ele usa mais estratégia, trapaça, né? Todo o estilo de luta do Alberich, ele é todo baseado nisso, em trapaça, estratégia, né? Pegar os caras na traição. Então vamos colocar aqui. Vamos lá, generais marinas agora. O Isaac não tem muita coisa de especial. Eu colocaria ele, olha aqui, acima desses guerreiros deuses mais normais, né? Mais abaixo do Bado e do Mime. Colocaria assim. O Bayan tem uma coisa... Opa, já tinha o Bayan, olha. Coloquei 2 vezes, sem querer.
O Bayern tem uma coisa muito interessante sobre ele. Todo mundo pensa que o Bayern é muito fraco, porque ele perdeu para o Seiya daquela forma, né? Mas na Taizen, o Kurumada diz que o Bayern perdeu por dois motivos. O primeiro é que o Seiya já tinha enfrentado um inimigo que usava a técnica do Bayern, que é o Mist. Que o Mist, ele gira os braços tão rápido, na velocidade do som, né? Que cria um escudo. O Bayern faz isso, mas é girando os braços numa velocidade próxima da luz. E aí ele cria um escudo de água. Não necessariamente de água, né? Mas cria um escudo. O Sei, então, já tinha visto alguém com a técnica do Bayern. Então foi simples para ele deduzir que aquilo era um escudo criado pelos braços dele, pelo movimento dos braços. Além disso, o Seiya já tinha visto o ataque do Aiolia, né? Que é na velocidade da luz. Então ele ia ver os braços do Bayern se movendo. E além disso, o Bayern nunca tinha enfrentado um inimigo mais forte que ele. Ele não tem experiência. A experiência contou muito. Esses dois motivos estão na Taizen, viu? Se você ler a Taizen feita pelo Kurumada, Kurumada diz: Bayern perdeu por esses dois motivos. Então, a gente pode colocar aqui o Bayern como talvez abaixo do Isaac, porque o Isaac ele era treinado pelo Camus, né? Então ele tem alguma experiência. A gente coloca o Bayern abaixo, mas o Bayern é muito forte. Ele perdeu por esses dois motivos. O Casa de Limedes, ele vai ficar em poderes diferenciados, porque assim, em Saint Seiya existem alguns poderes que são muito, não dá para você colocar nos outros, né? O Casa, ele consegue olhar dentro do seu coração as pessoas que você ama e se transformar nelas. E aí, enquanto ele está transformado, ele vai desferir um ataque mortal. Se ele usa isso aqui contra qualquer guerreiro deus ou com vários cavaleiros de ouro, olha aí, o Casa consegue vencer cavaleiro de ouro, alguns. Ué, mas você não falou que os cavaleiros de ouro são os mais fortes? Sim, mas isso aqui não é questão de ser o mais forte, é uma trapaça. É discutível, tá? É super discutível se ele venceria ou não o cavaleiro de ouro, mas ele é um inimigo muito perigoso. Ele não venceu o Ikki porque a esmeralda estava muito profunda no coração do Ikki. Ele não conseguiu ver. Por quê? Porque a esmeralda era uma coisa que o Ikki queria esquecer. O Ikki guardava numa camada muito profunda do coração dele. E aí ele não conseguiu ver a esmeralda no coração do Ikki e acabou não conseguindo ser efetivo. Então, o Casa é um inimigo formidável. Ele vence muita gente se ele se transformar na pessoa que o cara ama. Da mesma forma aqui, a gente pode colocar o Anjo da Morte, esqueci o nome dele. Mas ele tem um poder semelhante ao Casa. Ele se transforma numa pessoa que você ama e é pior ainda, porque se você destrói ele, você perde aquela memória, você nunca mais vai conseguir lembrar da pessoa. Então, a gente pode colocar eles dois aqui, com poderes muito estranhos. Muito bem. Sobre o Sorento, tem muita gente que pensa que o Sorento, por exemplo, venceria o Kano, porque tem uma cena onde o Kano... Ali o Kano já desistiu de lutar, tá? Naquele ponto ali, o Kano ele já tinha sido vencido moralmente pelo Ikki. O Ikki tirou a moral dele e fez ele desistir de lutar. Então, não dá para colocar Sorento acima do Kano por causa disso. Kano simplesmente não queria mais lutar, ele estava em conflito. Além disso, tem uma cena antes onde o Kano bota medo no Sorento, né? O Sorento ele consegue reduzir o seu cosmo a 1%. Isso não é muito efetivo contra Cavaleiro de Ouro, tá? Você reduz o cosmo dele a 1%, ele ainda é forte o suficiente para vencer você, que foi nocauteado por um bronze. Então, Sorento não é tão forte quanto dizem, mas ele é formidável sim. Acredito que seria muito efetivo contra todos os outros aqui, mas não muito efetivo contra alguém que tem poder ilimitado, como os Cavaleiros de Ouro, que atingiam o 7º sentido.
Como a gente viu, não funcionou contra o Siegfried, né? Porque o Siegfried, ele conseguiu... O Siegfried tem uma resistência incrível. Conseguiu passar do golpe do Sorento, pegar ele e ia levar ele pro caixa-prego junto. Só que o Sorento acabou se transformando na Hilda. É a mesma coisa que eu disse com o Casa. Ele tem um poder tão estranho que às vezes ele pode até ganhar. É só ele se transformar na pessoa certa. Eu poderia até colocar o Sorento aqui, poderes diferenciados, mas vamos colocar aqui. Então o Sorento, igual, quase igual aos dourados, mas é quase igual, viu? Esses dois aqui são quase... Eu vou até tirar esses quase igual, porque não tem nenhum igual aos dourados. Pronto, quase igual. Quase igual. Inferior. Ligeiramente inferior. É, quase igual é assim. Quase um dourado, faltou isso aqui, mas não chega no nível. Ligeiramente inferior é abaixo de um dourado. E bem abaixo dos dourados é tipo lá embaixo mesmo. Mas vamos continuar. E o Krishna? O Krishna, ele é formidável. Shiryu ascendeu ao sétimo sentido, ascendeu até o nível da armadura dourada e não conseguiu vencer o Krishna. O Krishna perdeu devido a Excalibur, que em tese pode cortar qualquer coisa, né? E aí conseguiu vencer as suas defesas. Então o Krishna aqui é o único que chegou no sétimo sentido, ele não deitou, ele continuou lutando e ia vencer o Shiryu. Perdeu por causa da Excalibur. O Krishna, a gente pode discutivelmente colocar ele acima do Siegfried, viu? O Krishna, a gente pode discutivelmente colocar ele acima do Siegfried. Eu vou colocar abaixo, porque talvez a resistência incrível do Siegfried faça ele vencer no final. Mas é muito discutível isso aqui, viu? Krishna e Siegfried como os dois mais formidáveis dos dois exércitos de Odin, né? Os guerreiros deuses e dos generais marinas. O Ió de Esquila, que todo mundo acha fraco, ele também é muito perigoso. Vou colocar ele aqui acima do Bayan e do... porque como eu disse, em Saint Seiya você tem as técnicas secretas. Ió tem umas tipo 8 ou 9 técnicas secretas. Lembra que ele perdeu pro Shun porque ele mostrou todas as técnicas dele na forma fraca e o Shun aprendeu a lidar com todas. Ele não sabia que os cavaleiros aprendeu uma técnica depois de ver apenas uma vez. Então ele acabou subestimando muito o Shun. Mas ter várias técnicas para usar é uma coisa muito roubada no universo de Saint Seiya. Então o Ió é muito mais forte do que aparenta. Ele tem 9 ou 8 técnicas secretas. Isso é muito perigoso. Então deixamos ele aqui. Acima do Isaac e do Bayan, mas ainda eu ainda acho o Mimi e o Bado superior. Lutaram muito bem. Os juízes agora. É os juízes? Peraí, antes vamos aqui, ó. O Durval, o Seiya, naquele ponto, ele diz, ele se move mais rápido que os Cavaleiros de Ouro, só que o Seiya só tinha lutado contra o Aiolia, e o Aiolia estava só testando o Seiya, que foi aquela cena onde o Aiolia foi até a casa da Saori, a mansão. Então, assim que o Seiya atingiu o sétimo sentido e pegou a armadura de Sagitário, o Durval perdeu em um golpe só. Então ele está bem abaixo dos Cavaleiros de Ouro. O Jaga, ele segurou o meteoro de Pégaso, os meteoros de Pégaso na velocidade da luz, com o Seiya com o sétimo sentido ativado e com a armadura de ouro. Só que depois perdeu para o cometa de Pégaso, que foi o segundo ataque que o Seiya lançou. Então o Jaga, ele está acima do Durval, mas ainda assim bem abaixo. Esses daqui do Prólogo do Céu, eles provavelmente também estão bem abaixo dos Cavaleiros de Ouro. Perderam para os bronzes, né? Isso aqui é discutível, porque em Next Dimension, os bronzes, eles dá para discutir que eles já estão no nível dos dourados, sétimo sentido ativado e completo e tal.
Se a gente levar isso em consideração no prólogo do céu, esses aqui sobem talvez para cá ou para cá. Mas, como é só teoria, vamos deixar eles aqui. Da mesma forma, todos esses, ó. Da mesma forma, esse Astarote é patético. Todos esses aqui perderam de forma absurdamente fácil para os dourados. Ou para os bronzes. Então, vamos deixar eles aqui. O Jaga é muito foda, viu? O Jaga, o Seiya estava com o sétimo sentido, armadura de ouro, e o Jaga conseguiu bloquear os ataques. Então, o Jaga é formidável. Colocaria até ele acima desses aqui. Esse aqui pode irritar alguém. O prólogo do céu é lindo, tá? A mensagem dele, tudo, eu acho lindo. Mas eu vou colocar o Jaga aqui. Foi mal. O Orfeu, difícil dizer, né? Poderes diferenciados. A galera diz, as histórias dizem que ele era mais forte que os Cavaleiros de Ouro. Não demonstrou muito isso, né? Mas acho que a gente pode colocar igual ou quase igual, né? Se a gente for levar o Cano em consideração, vamos colocar acima do Siegfried, tá? O Orfeu, porque é afirmado em palavras claras que ele era mais forte que os Cavaleiros de Ouro. Então é provável que ele seja igual, quase igual ou até mesmo superior. Mas vamos deixar aqui que eu ainda acho improvável que ele vença o Saga, porque o Saga é simplesmente quebrado. Mas enfim, é porque a gente só tem afirmação e não tem demonstração, tá? Então por isso que ele está aqui. Sobre os juízes do inferno, é muito provável que eles sejam quase igual aos Cavaleiros de Ouro. Ó, o Radamantes, por exemplo, ele estava lutando contra o Cano. Estava apanhando, mas teve luta. E isso é formidável, você lutar contra Cano. Então, é provável que eles sejam no nível dos Cavaleiros de Ouro. Por isso que estava aqui. Igual ou quase igual. Pronto, é provável que eles estejam no nível dos dourados, mas não tão fortes quanto os mesmos. Aí o Minos, que tem uma técnica muito apelona, né? Que são os fios. Cara, o Minos, tipo, se ele quebra, por exemplo, os punhos do Aiolia, beleza, o Aiolia não vai conseguir usar as técnicas dele e talvez perca. Não é certeza, viu? Na minha mente, nenhum Cavaleiro de Ouro perde para isso aqui. Inclusive o próprio Cano afirma isso depois de lutar contra o Radamantes. Olha, nenhum Cavaleiro de Ouro perderia para você com esse seu poder aí. Então, que o Radamantes é inferior aos Cavaleiros de Ouro, Radamantes e Ajax, a gente sabe. O Minos, a gente não sabe direito porque ele tem uma técnica muito diferente. Mesmo ele quebrando os punhos do Aiolia, talvez eu acho que lá o Aiolia ainda vencia. Eu tenho minhas concepções, mas beleza. Vamos colocar ele num nível acima. Mas, por exemplo, se ele quebra os punhos do Shaka, foda-se, Shaka, as técnicas dele não usam punhos, então não vai adiantar de muita coisa. Acho que ele poderia quebrar os braços e as pernas do Shaka, o Shaka ainda vencia ele. Mas, de novo, é uma questão de match-up, tá? Não estou dizendo que o Shaka é mais forte que o Aiolia. Mas, enfim, tem aí minha tier list dos dourados. Vamos colocar o Minos aqui, tá? Mas é bem discutível. De todos esses aqui, o único que é 100% indiscutível é o Cano. Todo esse resto aqui é a minha concepção. E os Cavaleiros da Coroa do Sol, de Abel? De certa forma, eles conseguiram duelar contra os Cavaleiros de Ouro.
Os Cavaleiros de Ouro não estavam com suas armaduras douradas reais, né? A gente sabe porque no começo a armadura dourada é dito que o Abel deu a eles novas armaduras, abençoadas agora pelo Deus Abel. E no final a gente vê as armaduras que eles destruíram sendo entregues ali aos cavaleiros. Então, aquelas que foram destruídas não eram as verdadeiras. Então, os dourados estavam sem suas armaduras originais, que são as maiores proteções de toda a obra. E além disso, nenhum deles venceu realmente um Cavaleiro de Ouro, né? Só que o Jaú, ele fez o Saga se sacrificar. Claro, Saga, ó, o que aconteceu? O Saga, na luta das 12 casas, isso aqui é interessante, tá? Na luta das 12 casas, o Saga, ele foi vencido pelo Seiya. O Seiya atingiu um cosmo maior que o Saga, venceu. Mas, ó, foi com muitos poréns, porque pro Seiya chegar naquele nível teve muita ajuda e teve muita piedade do Saga. O lado bom lá atrapalhando e tal. Não é pra matar o Seiya, não sei o que. O lado bom atrapalhando e tal. Se fosse Saga sério desde o começo, Seiya nem ia chegar nesse nível, não ia dar tempo, ele ia morrer. Mas como teve toda essa bagaceira, todos esses contratempos, deu tempo do Seiya levar o cosmo dele e vencer o Saga. Então Seiya já ultrapassou o cosmo do Saga por alguns momentos, mas ultrapassou. O Saga sabia disso. E o Saga pensou, eu não consigo ir lá e vencer o Abel, mas eu sei que esse cavaleiro aqui, ele tem o que é preciso. Só que ele tá sem confiança, o Seiya, né? No filme, ele tá sem confiança. Então eu tenho que recuperar a confiança dele. E aí tem todo aquele arco maravilhoso daquele terceiro filme, onde o Saga recupera a confiança do Seiya, que é a lição do Saga. E aí o Saga acaba levando o meteoro de Pégaso, que superou ali. Você pode pensar assim, o Saga estava se controlando naquela explosão galáctica? Não. Porque o que o Saga precisava era que o Seiya ultrapassasse o seu cosmo. Esse era o plano dele. Então não fazia sentido ele se controlar. Então ele tomou um ataque que é mais forte que a explosão galáctica, em cheio. Ele estava todo fodido. E aí veio o Jaú lutar contra ele e ele teve que se sacrificar, né? Fazer o Saga se sacrificar ainda é um grande feito. A gente está falando do cavaleiro que, sem os 5 sentidos, deitou o Milo e o Aiolia lá nas 12 casas. Então é um grande feito. Ainda assim, ele aparentemente é inferior. Então a gente pode colocar os Cavaleiros de Abel bem aqui. Eles são muito fortes, tá? Mas ainda ligeiramente inferior aos dourados. O Atlas, talvez. O Atlas, eita, difícil falar, né? Porque para vencer o Atlas foi preciso 3 bronzes com armaduras de ouro e no 7º sentido. Então o Atlas é bem formidável mesmo. E faz todo sentido, tá? Porque esses cavaleiros aqui, eles são tão antigos quanto o exército de Atena. Então a gente pode colocar o Atlas. Aqui fica muito bom. Aqui fica muito bom pro Atlas, viu? Quase igual. Talvez igual. Acredito que ele seja pau a pau com um Cavaleiro de Ouro. Mas ainda assim, se fosse para colocar minhas fichas, aposta aí R$2, aposta R$10. Aiolia ou... Eu sempre estou usando muito o Aiolia de exemplo, né? Aiolia ou Atlas. Eu colocaria minhas fichas no Aiolia. Então, essa é a nossa tier list dos vilões de Saint Seiya. De novo, isso aqui é o meu entendimento da obra. Eu li, como eu disse, eu consumi tudo que tinha para consumir dessa obra e tive o meu entendimento próprio sobre aquilo. E essa aqui é a minha opinião sobre o assunto. Temos também aí a tier list dos próprios Cavaleiros de Ouro, que eu já fiz. Mas enfim, né? Fica desse jeito aqui. E tchau, tchau.